Hoje vamos falar sobre uma figura da família que ora é muito amada ou muito odiada, a sogra. A relação entre sogra e nora ou genro podem variar de ótima a péssima. Segundo um estudo publicado no site britânico Daily Mail, muitas mulheres não se dão tão bem assim com as sogras e 1/4 delas as descrevem como controladora, intrometida e megera. Será que é exagero? O fato é que toda mãe é uma futura sogra em potencial, então é bom exercer a empatia e colocar-se no lugar da outra para as relações fluírem bem e amigavelmente. No programa dessa semana, a pauta é a sogra, que tem até um dia dedicado a elas, 28 de abril. Ai, ai, ai. Olha, elas ocupam um dos cargos familiares mais ingratos que existem. Para muitas pessoas, são a personificação da megera. O brinde odiado do matrimônio, né? São alvos de piadas, de xingamentos alheios. Mas o fato é que boas ou más, as sogras ainda dividem a opinião de muita gente. Olha, mas são especiais, né? Devem ser, porque olha, tem um dia só para elas, dia 28 de abril. E eu, que não sou boba nem nada, chamei a psicóloga Adriana Montini para falar sobre esse assunto. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Soraya. Estou grata e muito satisfeita com esse convite. Que bom, porque será? Nem vou começar perguntando. Adriana, mas essa pesquisa que a gente comentou na abertura do programa, você acha que tem exagero no site Daily Mail, nessa pesquisa toda? Então, ela é um pouquinho tendenciosa porque ela só foi buscar de mulheres, né? Isso, ouviu só mulheres. Ouviu só mulheres, sabendo assim que nora e sogra tem aquele embate, porque o genro é o queridinho, né? É o lindo, é o amado, é o que você faz prato especial para atender, não sei o quê. Eu, infelizmente, não tenho genros. Muito triste. É porque toda mamãe é uma futura sogra em tenho potencial, né? Mas aí, no caso, vai ter Mas eu norinha. só tenho uma nora até agora, ó, gente. Eu tenho um filho bonitão lá disponível. Já colocou. Ô, Adriana, mas é normal esse comportamento relatado na pesquisa de que as sogras subestimam as esposas de seus filhos e interferem nos relacionamentos? Porque a gente conhece um monte de história bacana onde noras e sogras se dão super bem, né? Atuando, inclusive, nesse caso, como suporte, como apoio do casal. Como é que fica essa questão? É loteria? Nossa, é uma mega cena. Uma mega cena premiada que, graças a Deus, a avó dos meus filhos é uma sogra maravilhosa, apesar de eu não estar mais junto com o filho dela. É sogra para a vida inteira. Ficou né? vínculo. Ela me chama de filha até hoje. Dia do aniversário dela eu levo flor. Ela me liga no dia do meu. Sempre tem esse vínculo muito forte que é estreitado. Porque quando você respeita o território da outra pessoa, a outra te respeita também. Quando você começa a abrir seu coração e falar assim, essa pessoa tem defeito? Todos nós temos defeitos, mas ela tem muitas qualidades. E dentro dessas qualidades, o que eu posso falar assim, nossa, olha que legal, perto dela o meu filho ficou melhor. Isso é importante muito, também, né? Muito importante, porque assim, nunca eu vou arrumar uma nora que seja a minha imagem e semelhança. Claro que não. E até meu filho vai buscar em pessoas diferentes, porque ele é uma pessoa diferente, ele vai buscar uma pessoa parecida com ele. Que a gente tende a buscar pessoas parecidas com a gente para o relacionamento dar certo, né? E se eu começar a olhar assim, ela tem esse defeito, tem esse defeito. Ou pior, aquela família que quando vem a nora fala assim, não é a nora que eu sonhava para mim, não. Não é perfeita para meu filho. Ela é muito desleixada, ou ela é muito madame, ou ela é muito nariz empinado, ou ela é muito, sabe, saia no chão, como é que as meninas falam hoje, tem um termo que os adolescentes usam para, tipo, meio riponga, assim, sabe? Não, vai ser sempre muito diferente da gente, e a gente tem que respeitar essas diferenças e ver as qualidades. Fique atento, você que é sogra, você que é nora, você que é genro, você que está começando a namorar, né? Presta atenção nas dicas da Adriana. Essa pesquisa feita pelo site britânico também descobriu o perfil da sogra perfeita, Adriana. Olha só, segundo 2.000 mulheres que foram ouvidas, a sogra perfeita seria a seguinte, que fosse jovem de espírito, tivesse independência, fosse generosa e divertida, e que sabe a hora certa para oferecer ajuda e não se intrometer no tempo todo na vida do casal. A gente ouviu o lado
das noras, que foram mulheres que foram ouvidas. Mas será que existe também um perfil de genro e de nora perfeitos? Porque a gente sempre ouve só um lado, né? Existe, claro que existe. E nunca vai estar suficientemente bom para as mais exigentes que essa nora tenha isso, aqueles predicados, por exemplo, assim, o horror que acontece das sogras é querer assim, ai, venha cá, minha querida, eu vou te ensinar o arroz do jeito que meu filho gosta, o feijãozinho que meu filho gosta, a roupinha do meu filho tem que ser assim, assado. Não, querida, você crie um filho independente, que toque a vida, uma filha independente, que ela saiba que ela tem coisas para fazer e não precisa para arrumar roupinha, comidinha, não sei o que, a gente contrata empregada. E que seu filho ganhe bem para pagar a empregada, inclusive, né? São posicionamentos que a vida São moderna também. Mas olha, são as gente, maiores reclamações que a gente pega em clínica, sabe, Soraya? Deve ouvir muito. Ouve. Daí, quando eu falo para essa mãe assim, mas mãezinha, como é que tá esse negócio de você começar a tirar o foco do olho do filho? O filho já formou a família dele, agora pai e mãe virou parente. Nossa, pega aqui. A dor de cotovelos dela demais. Falei assim, agora tá na hora de você cuidar da sua vida, de você olhar para aquele marido, descobrir que aquele marido existe, ou se aquele marido não existe mais, essa sogra começar a fazer coisas para ela, por ela, porque agora ela tem muito tempo livre. Então não tá na hora dela, sabe, se meter, se oferecer. Espere que essa ajuda seja buscada, porque tanto filho quanto nora falam, ó, sogra, tá acontecendo isso lá em casa, será que dava para dar um jeito? E tente ajudar para unir o casal, não para separar. Não aquilo lá, tô falando, essa pessoa não servia para você mesmo, tava falando que não vai dar certo. Não, tente ser uma pessoa que ajude esse casal a ficar mais unido, que seu filho baixe bola ou que a sua filha baixe um pouquinho a bola e veja o lado do outro, sabe? Essa questão até dá uma resiliência maior pro casal para enfrentar os fundos do poço que a gente sempre tem. Primeiro ano de casamento é lua de mel para muitos, mas para muitos pode dar arestas. A gente vai ver as diferenças, porque... É aí que a coisa pega, claro. Fala assim, viajando você já conhece a pessoa. Não, é morando um ano com a pessoa. Você já conhece a pessoa, manias, hábitos, e tem hábitos que a gente dá para o nosso filho em casa, que quando estiver na casa com a esposa não vai poder ter, ou ele vai ter que fazer a parte dele. Imagina, são histórias e educações diferentes que se encontram e existe uma... Eu fico pensando o seguinte, olha, não é fácil convivência, né? Vai morar com um amigo, vai dividir apartamento. Não, a convivência com primos, com mãe, com filhos, com pai, já não é fácil. Até a convivência de irmãos que vão morar sozinhos, às vezes é difícil. Exatamente. Porque tem hábitos diferentes, horários diferentes, e já dá aquele enrosca. E imagine duas pessoas criadas por duas famílias diferentes. Sem dúvida alguma. E daí alguma. vai aqueles 4 para a cama, né? Eu com meu pai e com a minha mãe, ele com o pai e a mãe dele, porque a minha mãe disse isso, porque meu pai disse aquilo, porque não sei o que, não sei o que. E vão aqueles 4 e tem que ter aquele jogo de concessões, né, para dar certo. Se uma terceira pessoa fica influenciando muito, é óbvio que vai ser difícil. A atriz e modelo Giovanna Eubank, ela falou uma coisa que eu achei interessante. Ela disse que toda mulher tem um probleminha com a sogra. Será que é assim mesmo? É uma característica da mulher? Depois a gente vai falar sobre aquela pesquisa também, aquele estudo que foi feito, onde o genro parece que sempre é um fator positivo na família, a nora não, é intrometida, é invasora, né? Mas quer ver que engraçado esse probleminha que a Giovanna falou assim, quanto mais igual você for da sua sogra, mais probleminhas você verá nela, pelo quê? É duro você não olhar no espelho. Mesmo as qualidades, você tem as qualidades que ela tem, vai que esse filho acertou, bem, sabe, tem um édipo mal resolvido lá, e acertou essa nora bem parecida. Aí eu olhar que a minha sogra tem os mesmos defeitos que eu tenho, fica meio assim, ela faz isso, mas você já reparou que você também faz isso? A mesma coisa. A mesma coisa. Olha só. Gente, a Dani foi para a rua para ouvir as pessoas, né, homens e mulheres, para o que eles acham sobre a sogra, né? Como que é o relacionamento dessas pessoas com as sogras? Algumas pessoas não quiseram falar, mas muita gente quis participar. Vamos dar uma olhadinha, Adriana? Vamos. Dona Maria, a senhora sabe que dia 28 de abril é dia da sogra. Como que é o seu relacionamento com a sua sogra? Toda a vida o meu relacionamento foi bom com a minha sogra. O meu relacionamento com a minha sogra era muito bom, ela cuidava muito dos meus filhos, adorava. Meu relacionamento com a minha sogra é muito bom, eu acho razoável, bem bom. Se fosse para mudar alguma coisa, o que você mudaria nela? Que eu mudaria nela? Mudaria alguma coisa ou não? Nada.
Eu creio que não, eu gostava dela assim, do jeito que ela era. Meu relacionamento com a minha sogra, enquanto ela era viva, nós vivíamos muito bem. Graças a Deus, tínhamos um relacionamento bom. Como que é o seu relacionamento com a sua sogra? Nenhum, porque eu não vejo ela há mais de 2 anos. Se tivesse alguma coisa para você mudar nela, você mudaria ou deixaria como tá? Eu deixaria como tá, só que Deus que tenha piedade da cabeça dela, porque eu, particularmente, sogra não existe para mim mais. E se você pudesse mandar algum recado para ela, você falaria o quê? Que Deus tenha piedade dela. Olha, nós nos relacionamos muito bem. Tudo que está ao meu alcance, eu procuro ajudá-la e ela da mesma forma comigo. Se tivesse que mudar alguma coisa nela, o que você mudaria? Olha, eu acredito que nada, porque se nós hoje nos damos bem, é porque houve essa sintonia entre eu e ela. Não mudaria nada. Do jeito que ela tá bom e que a gente continue assim para sempre. Eu quero agradecer ela por ter proporcionado esse momento muito feliz que eu tenho com o filho dela e que continue sendo assim para sempre. Dizer que eu amo ela muito. Só parabéns pelo dia da sogra, essas coisas. Eu quero falar pra minha sogra que eu amo muito ela, que ela é muito gente boa e que eu não tenho nada pra reclamar dela. A gente se entende super bem. Ana Tereza, nesse dia da sogra, eu quero te desejar muitas felicidades e pedir a Deus que te abençoe e te proteja e te agradecer do fundo do meu coração pelo presente que a senhora me deu. Obrigada. Olha só, Adriana, o rapaz ali não quis nem... Que Deus tenha piedade dela. Deve ter tido uma história bem complicada ali, Deve ter ferido valores, ofendeu, magoou, atingiu pontos fracos. Isso são sempre características de quem tem uma mágoa lá no fundo, aquela sogra que pegou, sabe, foi com a faquinha lá onde doía bem, fez assim. Com certeza ele tem uma mágoa, mas uma atitude, a gente tem que dizer até inteligente dele. Não dá para conviver com a sogra. Se afaste, não precisa conviver, gente. A gente pode ter vínculos com pessoas que a gente não tem obrigação de conviver. Aquele negócio, eu posso perdoar, mas eu não tenho amnésia. Não precisa ele conviver, vai ficar se machucando, se ofendendo e vai que dá uma tragédia. Atitude muito inteligente, olha, até eu parabenizo ele. Não tem a distância, é uma distância saudável. Não precisa ter conflito, dia. Mas desde que ele não impeça que a esposa vá visitar a mãe dela, os parentes dela, eles vão visitar, tenham contatos, mas ele não precisa tê-lo. Mas olha, teve muita gente aí que fez moral com a sogra também, né? Dia 28 de abril, já ali se antecipou, já falou bem. Mas que bom, a gente sempre costuma dizer que sogra pode ser uma segunda mãe. Eu acho que quando você conhece a família do seu marido, a família da sua esposa, eu acho que essa é a grande expectativa, você ter o acolhimento, né? Me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que essa é a impressão inicial, a primeira coisa que você quer é se sentir acolhida, porque você está vindo de uma família que tem pai, que tem mãe, ou que não tem mais os pais, que tem irmãos, e você quer sentir esse acolhimento pela parte da outra família. E quando você não tem isso, é que vem toda essa parte conflituosa. Sim, o Bert Hellinger também fala dessa parte, que você tem que dar espaços, você tem que justificar o espaço daquela pessoa que está entrando na sua família. Você tem que ser condizente com aquilo, ela está entrando na sua família, ela tem seu espaço. Se você não agregar, ela vai ser uma pessoa que não fará parte. Isso vai gerar mágoa, vai gerar conflito e vai gerar falta de espaço. E daí gera essas coisas como daquele rapaz. Não foi honrado o espaço dele, ele então não se sente parte complementar daquela família. Entendi. Adriana, eu tinha comentado antes até com a Adriana, pessoal, tem um psicólogo, o Frederico Matos, ele é autor do livro Mães que Amam Demais. Olha que nome sugestivo, hein? E ele diz que no que se refere a reclamações contra sogras, existe uma cultura machista que ainda privilegia os homens na posição de genro. Olha que interessante, pessoal. Ele fala que o homem acaba sendo adotado como um filho na família da mulher. Mas a mulher costumeiramente é vista como intrusa e questionável na vida da família do parceiro. Por esse motivo é mais raro o problema sogra-genro e muito mais comum sogra-nora. E a pedido do jornal Zero Hora de Porto Alegre, o Matos e a mestre em psicologia, Cristina Aragonês, listaram as 5 reclamações mais comuns contra a sogra, gente. E aí,
como eu já falei lá no começo, que eu não sou boba nem nada, eu chamei a Adriana e vou jogar batata quente no colo dela e ela vai nos dizer, né, o que a gente deve fazer nessas situações. Olha só, as 5, então, questões que foram levantadas, onde a maioria foram mulheres que foram ouvidas pelo espaço jornalístico gaúcho. Primeiro, ela é manipuladora e sempre quer atenção. O que se deve fazer nesse caso? Ela é manipuladora e tem sempre que dar atenção para ela, mas assim, conversar com esse seu cônjuge, falar assim, pontuar para ele, nessa hora foi assim, nessa hora foi assim, citando casos, tais espaços que você se sentiu invadida dentro da sua casa, porque tem sogras por aí que querem dar até ordem para empregada das noras, coisa assim. Coisa de novela? Aparece umas coisas. Não, aparece em consultório isso pra gente. Das noras vêm reclamar isso. Ela é invasiva, ela quer toda hora. Ou ela se finge de doente para ter a atenção do filho. Coisas assim. Você ponderar com o teu marido, que nessa hora a tua sogra ela não te deve fidelidade. Quem deve fidelidade é o teu marido. E é uma questão de fidelidade. Você sabe respeitar que ela é a mãe dele. Mas espera aí, tudo tem um limite na vida, inclusive atenção. A partir do momento que ele fixou em ter uma família com vocês são o casal principal. E o pai e a mãe estão atrás, como diz Bert Hellinger, você é o casal aqui, o pai e a mãe está aqui. O principal é aqui, essa linha que você tem que rodar. Essa é a sua escolha. Quem que veio? Senão daqui a pouco ele está o quê? De marido da mãe dele? Tá aí, ó, gente. Ó, no caso do genro também se aplica, né? Olha, segunda reclamação mais comum. Ela, a sogra, não respeita meu espaço. E aí, o que tem que ser feito? Muitas não respeitam. Você sabe o que aconteceu? Nossa, essa frase veio assim, um caso que eu lembro assim, que a gente estudou em clínica escola ainda, da professora falar pra gente assim, aconteceu o caso de uma paciente e tal, assim, qual é o caso? A sogra saía com eles e a sogra queria sentar no banco da frente, sabe? O motorista e ela no banco da frente. E daí era um dos grandes delimitadores. Falou assim, ó, a sua mãe vai conosco, mas você tem que lembrar que ela vai no banco de trás. Não tem essa, eu tô me arrumando e a mãe vai no banco da frente. Então fica a dica pro pessoal lá de casa. Meu querido, o lugar do lado seu, de repente a mulher que dirige, não sei o quê, mas é marido e mulher, é o seu lugar, porque é o posto, é o respeito, é onde você deve estar. Marido e mulher lado a lado. Mães gostam sempre de, vão sentar na mesa, não sei o quê. Filhinho aqui do lado. A esposa senta lá. Sabe, muito cuidado com isso. Qual é o seu lugar? Qual é o seu lugar na mesa? Qual é o seu lugar na vida dele? Qual é o seu lugar no carro? E sempre, quem tem que colocar ordem na mãe é o filho ou a filha, né? No caso de genros e noras. Mas a reclamação sempre é mais com noras, sogras e noras. Então, o seu filho tem que assumir essa batata quente, sim. Tá certo. Olha a terceira reclamação. Ela se mete nas nossas decisões. Quem que levou a decisão para ela? Quem que levou o acordo? Vocês estão dependendo financeiramente dela? Daí vocês estão dando um espaço para ela entrar e meter a colher, sim. Mas quem leva? Então, olha aí, tem que descobrir a origem das coisas também, origem. Né? Quem que é o fofoqueiro que tá levando lá? A gente descobre a origem. Gente. Você viu, Soraya? É muito engraçado, mas sempre é o filho que precisa se posicionar e cortar a mãe dele, não é a nora. Por isso que dá sempre encrenca. O filho fica sempre em cima do muro ali, né, sabe? Fazendo cara de João sem braço, corpinho mole. E sabe, ele tem que entender que ele que tem que colocar limite. Eu gosto da Adriana porque ela não tem papas na língua, gente. Olha a quarta reclamação. Ela tem ciúmes do filho ou da filha. E aí, o que se faz? Ciúme é uma coisa difícil de resolver, Sim, né? Manda ela pra psicóloga. Tem eu, Risade, tem um monte de psicóloga muito boa aqui na cidade. Precisa fazer terapia. Que nesse caso, tipo das mães que amam demais, como das mulheres que amam demais, todas elas precisam fazer terapia para curar a codependência. Gente, eu lembrei daquele filme com a Jane Fonda e a Jennifer Lopez, a sogra. Sim. É emblemático aquele filme, Sim, não? É inesquecível. Aquilo precisa ser... O Fernando tá rindo? O Fernando tem sogra também, né, Fernando? Então, eu sei porque que você tá rindo, viu? Depois você vai contar pra nós como que é o teu relacionamento. Vai entrar na enquete, tá? Vai ser um número. Que nada.
Quinta reclamação, ela não nos apoia em nada. Será que tem gente que não apoia mesmo o filho, a nora, o genro, a filha? Mas daí assim, será que as suas decisões, esse lado você tem que dar um passinho para trás? Porque será que essa sogra já não tem uma vivência grande, já não viu tantas crises nesse Brasil nosso e nesse nosso mundo, que não está na hora de dar uma escutadinha no que ela tem a falar? Coloca a lista do prós e contras também, do que ela está falando, se também não tem que ponderar. Que às vezes os jovens são muito impetuosos, agem muito no impulso, e a sogra, de repente, ela dá uma seguradinha na onda. Não é de todo ruim esse não nos apoiar em tudo. O que vocês querem fazer de tanto? Tem um lado bom também. Tem um lado bom também. A gente brinca, porque, gente, falar de sogra acaba virando meme quase, né? Nos dias atuais, meme. Mas a gente brinca, mas é uma figura, eu acho que quando existe equilíbrio nesse tipo de relacionamento, é um suporte bom, né, Adriana? Nossa, é uma bênção, não é? É excelente, é um suporte maravilhoso, de te dar um apoio tanto emocional quanto espiritual, às vezes, que você está precisando centrar com os pés na terra. É uma pessoa que teve pelo menos o dobro da vivência da gente, então ela tem experiências não só da vida dela, como já viu muita coisa passar ao entorno, e tem que ser validado sim. Às vezes o palpite tanto das sogras como das pessoas mais velhas da nossa família precisa ser ouvido pra gente, sabe, despacito, diminuir o ritmo. Adriana, eu quero agradecer muitíssimo as tuas dicas, viu? O teu apoio aqui nesse tema. É difícil, né, gente? Mas olha, dia 28 de abril é dia da sogra. A gente quer parabenizar todas as sogras de Cascavel, da região, do pessoal que nos assiste pela plataforma digital, aí pelo site, pelo aplicativo, enfim, pelo Facebook. Um beijo muito especial para todas as sogras. A Adriana vai ficar à vontade aí para se despedir, mas eu quero deixar um beijo muito grande para minha sogra, que eu lembrei dela nessa pesquisa aqui, viu? Quando dizem que, na pesquisa dizem que a sogra perfeita seria uma pessoa generosa, com espírito jovem, divertida. Eu lembrei muito dela. Não é perfeita, ninguém é perfeito, mas ela tem muito disso. E defende as mulheres, eu gosto disso nela, né? Uma pessoa que tem esse espírito de defesa da mulher, né? Se o filho fala alguma coisa, ela fala. Eu acho fantástico. Minha sogra, um beijo pra você, parabéns, teu dia, viu? Também quero mandar um beijo pra minha eterna sogra, dona Valdemira Bibiano, que apesar de eu não estar mais com o filho dela, ela é avó dos meus filhos, e eu a considero muito, ela tem todas essas características aí. Olha que gostoso. É uma pessoa especial. Ficou no coração, né? Ficou no coração pra vida inteira, e dia 28 tô aí. Adriana, obrigada, excelente semana, tá bom? Pra você também, obrigada. Você tá linda, sempre muito bem arrumada. Olha, pessoal, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta a gente vai mostrar tudo o que aconteceu no jantar do Cascavel Rosa. Coisa bonita, viu? Uma noite muito festiva, muito divertida com essas mulheres incríveis aqui de Cascavel. Ó, beijo, dona Sofia. A gente volta já já.